A proibição dos jogos de azar está prevista na Lei Federal de Contravenções Penais. Encarados como hábito inofensivo, esses jogos escondem crimes graves. Entenda na reportagem de Silvana Monteiro. Fazer uma fezinha, tentar a sorte, conseguir dinheiro fácil e extra é o que muitos buscam com os jogos de azar. Na verdade, o ser humano parece ter uma tendência inevitável ao jogo. Como parece ser impossível impedir que o ser humano jogue, que o ser humano arrisque a sua sorte, o Constituinte entendeu de fazer dos jogos de azar um monopólio do Estado, com a finalidade bastante interessante. Os jogos de azar podem ser explorados, os jogos podem ser explorados exclusivamente pelo Estado, com o fim de financiar a Seguridade Social. Num jogo que é legalizado, parte da apuração é gasto com obras sociais do próprio Estado, da União ou do município. Além das questões de arrecadação de impostos, há crimes relacionados aos jogos de azar. Normalmente, a sociedade, de uma forma geral, ela vê o jogo como uma coisa inocente. Então, muitas vezes, a pessoa estabelece com a banca explorando o jogo, mas por detrás existe dinheiro de tráfico, venda de armas, dinheiro de crimes que tem uma reprovação social maior. As penas para quem joga ou mantém bancas são de prisão que varia entre 3 meses e 1 ano, multa e apreensão dos objetos utilizados para a jogatina, conforme Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941. Uma lei antiga para uma contravenção que conquista de idosos a jovens e fica cada vez mais moderna. O jogo de caça-níquel, nos últimos, devido à repressão da polícia, ele vem se adaptando, incorporando tecnologias. Então, hoje é possível você jogar, inclusive, através da internet, de esses equipamentos que envolvem tecnologia. E isso atrai mais os jovens. Os administradores de jogos de azar têm investido cada vez mais em meios para burlar as autoridades. Um exemplo são essas máquinas cada vez menores que podem ser retiradas facilmente dos locais de jogatina. As máquinas caça-níqueis, por exemplo, diminuem de tamanho, mas o problema só aumenta. Nas operações policiais, elas são apreendidas e ficam em depósitos à espera de serem destruídas. Muitas e muitas vezes a nossa falta, a ausência de uma contínua e mais eficiente repressão decorre da circunstância que nós temos um gargalo, é que nós precisamos depositar esses objetos em algum lugar até a sua destruição, e enquanto essa destruição não é autorizada, nós não temos onde colocar aqueles demais materiais que houvessem de ser apreendidos. Outras questões são a constante mudança de local e as penalidades consideradas brandas. Existem algumas bancas de jogos que são itinerantes. Isso dificulta também a atuação da polícia. Mas o que mais, assim, talvez, que dificulta a nossa atuação é o nível de reincidência, já que as penas elas são pequenas. No entanto, de acordo com especialistas, há meios para efetivar as punições e fechar os locais de funcionamento. E por isso é que nós temos que desenvolver técnicas de repressão mais eficientes, ao mesmo tempo em que nós precisamos de uma legislação mais eficiente. E parte dessa legislação já nos veio recentemente, tendo em vista que com a mudança da lei de lavagem de dinheiro, mais recentemente estabeleceu-se que constitui lavagem de dinheiro a ocultação ou dissimulação da origem dos recursos advindos de qualquer atividade ilícita. E como é de qualquer atividade ilícita, também os recursos provenientes dos jogos de azar. Para o jogo de bicho ou bingo funcionar, precisa ter um local. Então, já havia um decreto municipal que permitia que aqueles imóveis usados para a ilegalidade, para o cometimento de crime e contravenção, poderiam ser lacrados. Se tivesse uma outra atividade ilícita, tentando esconder a ilícita, fosse caçado ao alvará. Enquanto isso, a polícia continua na tentativa de reprimir os contraventores. Em Belo Horizonte, cada unidade tem a meta mensal de apreender pelo menos 5 jogos de bicho e fechar 5 casas que mexem com a caça-níquel. Há pouco tempo fizemos operações, cumprimos 70 mandados de busca e apreensão, então vem caindo a exploração ou a forma de exploração desse tipo de contravenção. A apresentação na justiça ela é imediata, através do termo circunstanciado de ocorrência. Doutora Flávia, a lei de contravenções penais ela é antiga, ela é da década de 1940. Seria necessário atualizar essa lei para coibir os jogos de azar? Eu acredito que sim. Acho importante essa atualização. Não é questão da pena, não. Acho que pode, até para
ficar mais bem definidos, né, os crimes atuais e, inclusive, a inclusão desse problema hoje da tecnologia, da internet, onde que entra isso dentro do jogo de azar, que hoje fica uma coisa meio perdida, né, e nós não temos muitos parâmetros. Então, a lei precisaria nos dar essa diretriz aí com relação aos jogos de azar ligados, né, hoje à internet.